Uma das coisas que as pessoas mais falam para mim depois de me conhecer é: ah, você não enxerga? Então você deve ter uma super audição. Depois que eu perdi a visão, o sentido que eu mais uso no meu dia a dia é a audição. Muitas das coisas que as pessoas fazem guiadas pela visão, eu faço guiado pela audição. Por exemplo, quando eu levo meu filho no ponto de ônibus, eu estou cercado de pessoas que enxergam. E aquelas pessoas, elas percebem que o ônibus chegou através da visão. Elas veem o ônibus se aproximando. Eu percebo que o ônibus chegou através da audição. Eu escuto o barulho do ônibus, então eu sei que o ônibus está se aproximando. A minha audição é boa, eu treino ela todos os dias, é o sentido que eu mais uso. Porém, às vezes eu percebo que as pessoas elas têm uma ideia errada da minha audição. Não é porque eu sou deficiente visual que eu tenho uma super audição, uma audição perfeita. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que eu vou ouvir sons, barulhos que ninguém mais vai ouvir, ou que eu vou ouvir um som a quilômetros de distância, ou que eu vou ouvir a voz de uma pessoa uma vez na vida, então eu vou reconhecer o timbre daquela pessoa. E não é bem assim. Eu tenho sim uma boa audição, mas a minha audição ela não é infalível. Já aconteceram situações de eu não ouvir as coisas. Por exemplo, eu estou com a minha esposa andando na rua e ela fala assim: ah, fulano passou e cumprimentou. Aí eu falo assim: ah, ele saudou, né? Eu não cumprimentei porque eu não vi ele saudando. Ela fala: não, ela falou oi. Eu falo: caramba, ele falou oi pra mim, eu não escutei ele falando oi pra mim. Ou às vezes eu tô assistindo televisão com a minha esposa e eu não escuto algo que o personagem ali do filme fala, eu tenho que perguntar o que ele falou, eu não entendi. Então, de fato, a minha audição é boa, eu reconheço as pessoas pela voz, eu não reconheço as pessoas pela fisionomia, mas isso não significa que eu vou ouvir o timbre de uma pessoa uma vez na vida e depois eu vou lembrar daqui a algum tempo quando eu ouvir de novo. Isso não significa que eu vou ouvir um barulho que as pessoas não escutam. A questão do ônibus. Eu percebo que o ônibus chegou pela audição porque eu não tenho a visão. Quando você tem a visão, você acaba, às vezes, não prestando atenção no barulho que está à sua volta e em outros detalhes também. Então, quando eu escuto o ônibus chegando e as pessoas percebem o ônibus pela visão, não é que a minha audição é melhor do que a audição das outras pessoas que veem o ônibus. É que aquelas pessoas, como elas enxergam, elas não prestam atenção nos barulhos, nos sons que estão à nossa volta. Mas uma particularidade minha relacionada à audição é que eu sou muito bom em reconhecer pela voz quando uma pessoa não está bem. Principalmente quando essa pessoa ela tem intimidade comigo. Nessa questão eu sou quase que infalível. Pela voz eu consigo perceber quando uma pessoa está triste, preocupada, desanimada, quando ela está estranha, principalmente quando é a voz da minha esposa ou da minha mãe, que são pessoas que eu tenho muita intimidade. Quantas vezes eu já fui à casa da minha mãe e em poucas palavras que a minha mãe disse para mim, eu falei: mãe, a senhora não está bem, o que a senhora tem? Ela fala: não, eu estou bem. E aí passa o tempo e um dia ela fala para mim: Jean, lembra aquele dia que você foi em casa e você falou que eu não estava bem? De fato, eu não estava bem. Então essa é uma particularidade minha na questão da audição. Eu reconheço pela voz das pessoas quando elas não estão bem, quando elas estão tristes, preocupadas, desanimadas. E a minha audição, sim, ela é boa, é o sentido que eu mais uso, mas ela não é uma audição infalível. Não é porque eu reconheço as pessoas pela voz, por exemplo, que eu vou ouvir a voz de uma pessoa uma vez, eu vou guardar aquela voz, eu nunca mais vou confundir a voz daquela pessoa. Não é porque eu me guio pela audição que eu vou estar num ambiente onde só eu vou escutar determinado barulho. Não, a minha audição é boa, mas é porque eu treino, é o sentido que eu mais uso. Quando eu escuto um ônibus se aproximando e aquelas pessoas veem o ônibus, não é que a minha audição é melhor do que a audição delas. É que elas são guiadas pela visão, que é o sentido predominante que elas têm, e eu sou guiado pela minha audição. E você, deficiente visual que está assistindo esse vídeo, como é a sua audição? Sua audição é boa? É uma super audição? Você consegue ouvir barulhos que ninguém mais ouve? Você consegue reconhecer pela voz das pessoas quando elas não estão bem? Porque tem, de fato, pessoas com deficiência visual que são boas de audição, mas são pessoas distraídas, que às vezes elas não conseguem perceber quando uma pessoa não está bem pela voz. Deixe aí nos comentários as suas particularidades em relação à audição.
Meu nome é Gian Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual.